Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos a isso. Quero partilhar hoje o Salmo de número 128. Salmo de número 128. Eu quero afirmar como é feliz, né, o lar que tem o Senhor, né, como direcionador, né? Feliz é o lar que ama o Senhor. Feliz é o lar que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. E essa canção, né, de Salmos vai tratar justamente isso, né? Como é feliz, como é bem-aventurado. A palavra feliz é a mesma coisa que bem-aventurado. Como é bem-aventurado o lar que ama o Senhor, né? Pode olhar na sua vida aí, quando você está amando mais o Senhor, mais bem estão as suas relações. Quando você está amando o Senhor e temendo o Senhor, mais sadio está tudo em sua volta. Porque ao invés de a gente tentar resolver o problema assim, na horizontal, a gente começa a entender que toda a solução está na vertical. Se a sua relação estiver boa com Deus, você vai ter boa relação com sua esposa, com seu marido, seus filhos, com seus colegas de trabalho. Por quê? Porque é aqui que cura, né? Amar a Deus, olha só o sinal da cruz acontecendo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o bastão do meio, o próximo. Sempre o próximo é aquele que está à distância da sua mão, né? Aquele que você pode tocar. Aquele que você pode tocar. Aí a gente pensa, distante da minha mão é proximidade. Não, irmãos, a gente pode estar próximo de alguém, da história de alguém, da necessidade de alguém, mesmo a pessoa está no outro lado do oceano. E você pode fazer uma visita através de vida de oração, através de um jejum, porque quando você se importa, você não precisa pagar passagem de avião. E esse é o poder que a igreja descobriu ali pós a igreja neotestamentária, pós a ascensão de Jesus. Os discípulos estavam presos e orando e Deus intervia de maneira sobrenatural. No entanto que Pedro é liberto da prisão de um modo sobrenatural, né? O anjo vai lá e vai abrindo as portas, vai tirando ele daquele lugar onde eles estavam cheios de má intenção contra o rapaz. E quando ele bate na porta, a serva que atende fala assim: é Pedro, e fechou a porta de novo. Porque a igreja, ela às vezes ora uma coisa, ela não acredita quando acontece. Como é que pode a gente ficar surpreendido em acontecer alguma coisa que a gente está orando há 20 anos ou há 10 anos? Aí, é Pedro, é a voz de Pedro. Não, não, é Pedro que está lá fora. Aí se está lá fora, deixa o homem entrar. Porque a gente está orando justamente para Deus livrar o homem. E eu acho engraçado, quando alguém está orando por um assunto, né, e Deus intervém de maneira sobrenatural, e a pessoa, estou até com medo, pronto, já abriu alas ali para o diabo destruir aquilo. Estou até com medo de tão bom que está. Não, você não tem que estar com medo. Estou feliz porque o Senhor, Ele está aqui. Agora, uma coisa é certa. Aquele que te trouxe até aqui precisa permanecer na casa. E é isso que esse salmo aqui vai declarar. No Salmos 128, versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião
e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Olha que maravilhoso. Eu vou te falar, irmãos, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda em seus caminhos. Irmãos, por que está associado temer e andar? Irmão, não tem como você temer ao Senhor sem andar nos seus caminhos. Não tem como andar nos caminhos do Senhor sem temer ao Senhor. Então, temor é andar nos seus caminhos. É fazer verdadeiras palavras, né, do profeta Isaías, que disse que sobre as suas pisaduras. Quando você pisa nas pisaduras de Jesus, quando você coloca o pé onde Jesus está colocando, você é sarado. Coisas de cunho emocional, financeiro, espiritual, essas coisas tudo perdem força quando você começa a caminhar, né? Então temer é caminhar, é andar. Ontem nós falamos do Salmos 1 e hoje nós estamos falando desses salmos. E esses salmos aqui já é uma resposta daquele salmo, que lá é para você não andar com certo tipo de coisa e certo tipo de pensamento e comportamento. Fala para você não andar, não se deter, não se assentar no caminho dos pecadores. Aqui já está falando, bem-aventurado aquele que anda, aquele que teme, e aquele que faz dessa maneira. Então, tudo na nossa vida redunda em influência, né? Ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. Ou você é cabeça ou você é cauda. E aqui, no quesito cabeça e cauda, não é mandar, né, pessoas, mas é sentido de direção. Quando Deus chama você de cabeça, Ele está falando que o seu sentido de direção, que você tenha sentido de direção. E o sentido de direção, cabeça, irmãos, vem da cabeça. Vamos lá, o homem é o cabeça da mulher, cabeça de família, mas Cristo é o cabeça do homem. Em outras palavras, está falando assim, você, homem, para você ser bem-aventurado, você precisa deixar Jesus governar você. E assim acontece também essa governança. Qual mulher tem problema, vai ter problema de ter um marido que governe ela, se ele está sendo governado por Cristo? Ela não tem problema quanto a isso. O problema da mulher é deixar o marido governar sem ele ter direção de Cristo. A mulher, ela ama ser governada por um homem que tem destino. Quando ela olha, esse camarada está vendo alguma coisa. Então estou em paz, estou seguro. Mas se dá aquela perdida ali, não sabe para onde está indo, então a mulher fica incomodada. E aí entra o quê? O desejo de pegar a direção que a mulher sente por conta do homem não estar dando destino. Então cuidado, nós temos uma responsabilidade pesada de conduzir a nossa família, não só ao sucesso nas áreas que se vê, mas principalmente ao sucesso na vida espiritual. Manter o ritmo, colocar ali, né, temor na casa. Temor é um respeito, temor é solenidade. Enfim, depois ele fala dos benefícios disso, né? Comerás do trabalho das suas mãos. Ou seja, o que você fizer vai prosperar. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque comerás do trabalho das suas mãos. Ou seja, ainda que teoricamente seja pouco, vai prosperar. Ainda que não tenha aquela expressão ou alcançou os valores ou o que você deseja, mas aquele pouco ali vai ser abençoado, porque o pouco abençoado, irmão, se transforma em muito. Porque o pouco com paz é melhor do que o muito sem paz. Você já parou para pensar que o que realmente tem valor, você não compra por preço nenhum? Por exemplo, a paz. Você não consegue comprar. A alegria, não consegue comprar. O amor, não consegue. Ou você tem Cristo para ter essas coisas, ou a pessoa não consegue comprar. Porque senão, as pessoas que têm dinheiro e ali
Eu já vi muitas pessoas testemunharem isso, que saiu para a noite e que bebeu e que pagou para todo mundo, rodadas de bebida, depois saiu com rapazes ou saiu com moças ali, deu ali vazão aos seus desejos carnais, mas chega em casa. Aquele silêncio que parece fazer atravessar a gente. E aquele buraco no espírito, irmãos. Isso eu não sinto. Eu deito e durmo, irmãos. É bom demais. É bom demais esperar no Senhor. Então, comerás do trabalho das suas mãos. Trabalhe por aquilo que é honesto. Não se deixe seduzir, porque na parábola da semente, né? A parábola do semeador, o último estágio, né, da semente caiu no meio dos espinhos, que ele vai traduzir como os cuidados dessa vida sufocaram. Ou seja, quando você coloca tanta intenção em construir, em ter, e ali coloca os cuidados da sua vida ali e não percebe, irmãos. Não adianta nada você ter tudo e não ter lá a pessoa que você ama para fazer companhia. No final chegar sozinho. Então, amigo, curte a viagem com a pessoa que você tá lutando. Se você tem, que o Matos e Cecília são mais jovens no casamento, a galera que já carrega alguns anos a mais, talvez, também tá ali o Igor também, que o casamento mais a galera de 20 e tal anos, eu fiz 23 anos de casado, outras pessoas que fez. Cara, curte a viagem. Eu aprendi a curtir a viagem. Alguém uma vez falou que vocês são os pobres coitados, vocês não têm ambição nenhuma. É engraçado, né? Pobre coitado que me chamou de pobre coitado porque eu tinha só a ambição do reino. Eu ainda estou casado, meus filhos estão crescendo perto de mim. E infelizmente, escolhas erradas leva agora a chegar na fase já e falar: como que eu vou arranjar um casamento? Como que eu vou... Porque fez as escolhas erradas e talvez lutou por ter coisa e teve 1, 2, 3 casas, mas perdeu o melhor, né? A pessoa que devia estar lá envelhecendo com seus filhos. Aí tem divórcio no meio, aí tem menino que não quer ser criado com aquele, quer ficar com aquele, aí o problema é da criança. Então, irmãos, é muito triste essas coisas. Enfim, feliz será mais um benefício de quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Felicidade. Irmãos, eu posso até estar triste, mas eu sou feliz. Porque ser é mais poderoso do que estar. Eu estou triste e estive triste porque uma pessoa faleceu e me deixou muito pensativo, né? Uma pessoa que trabalha nas cordas ali, no prédio que eu trabalhei, um rapaz caiu do telhado e não resistiu aos ferimentos. Eu fiquei pensando muito naquilo. Eu fiquei triste pela família, fiquei triste pelos irmãos, é um menino lá de Venezuela, a luta que ele me contou para poder chegar aqui. Fugiu para a Colômbia, trabalhou 2 anos para conseguir a primeira passagem para vir para cá. Chegou aqui sem saber, aprendeu o ofício do rapel. Rapel não é brincadeira, irmãos, meter-se pendurado, né, nos lugares. E como eu sou pintor, não mexo com rapel, mas às vezes quando estamos por aí nos telhados, né? E vi ali aquela família em volta aí, trouxe um irmão, quando chegou aqui trouxe o outro, trouxe o sobrinho, foi trazendo. E tinha acabado de comprar a passagem para sua mãe vir visitar. A mãe vai chegar aqui e o filho não vai estar cá. Então, irmãos, cuidado com a ingratidão, porque pode piorar. Pode piorar muito, mas se você é grato, pode melhorar muito. Então, quando você é feliz, a sua boca fala coisas agradáveis, coisas boas, coisas maravilhosas sobre você mesmo. E quando você é feliz e a sua perspectiva está boa, você sempre vê o bem diante daquilo. E aí se move
com gratidão. E gratidão, irmão, desata coisas extraordinárias. Feliz é quem eu sou. Às vezes triste eu posso estar, porque é estado. Ser e estado. Às vezes a gente está triste, está enlutado, estão passando por um momento de luto, alguém que a gente ama partiu. Beleza, eu estou triste, mas na verdade eu sou feliz. Terceiro benefício aqui no que está no versículo 2, fala que tirar bem. Tirar bem. Irmão, nada melhor do que estar bem. Nada melhor do que poder sair, entrar, chegar e estar bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Ah, mas eu olho aqui. Não. Cara, você nunca vai conseguir saber o que vai por dentro de mim. Eu estou bem. Saúde emocional, tranquilidade, paz, prazer nas coisas pequenas e simples. Vai bem. Depois, o quarto benefício aqui. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. E se você... a videira também, ela funciona como um pequeno muro, né? Ao lado da sua casa. É como se fosse sebes, né? Dá para fazer como... Tem pessoas que plantam videiras para servir como um muro, né? E a mulher é um muro ali em volta da casa. Por quê? É uma mulher frutífera. Ela não só nutre com o alimento, mas também ela gera também parte da proteção daquela casa. Não toda, porque é responsabilidade do homem, mas ela também tem ali em volta da casa, né, dando destino, a integridade, os valores que ela transmite e o bom filho, a boa filha que é gerada pelo comportamento. Então o nosso trabalho nunca acaba. Depois fala de que os teus filhos, né, o quinto ponto nesse versículo fala que teus filhos, como plantas de oliveira em toda a tua casa. E aqui a gente sabe que a oliva, né, ela gera o azeite, né? Então os filhos são como plantas de oliveira, né? Também tem seu efeito de remédio. É um remédio para nós quando a gente vê um filho tomando os caminhos do pai, irmãos. É um remédio. E Deus sente a mesma coisa quando você está bem, quando você está sadio, quando você está olhando ao perto e ao longe, seu coração está batendo na frequência certa, você está caminhando debaixo de sabedoria. Eis que assim será o homem que teme ao Senhor. E ele termina falando isso, assim será. Então, eu quero profetizar que todos nós seremos assim. Viveremos, né, do trabalho das nossas mãos. A felicidade será um amigo presente. Iremos bem em tudo que empreender, realizar. Você vai ter sabedoria para fazer grandes negócios, porque Deus vai te dar sabedoria. Dentro da sua casa, a sua mulher vai ser como uma videira, né, frutífera. Não só um mato, mas vai ser uma videira frutífera, vai promover doçura na sua casa, e os seus filhos vão ser como aquela oliveira que produz azeitona, que produz alimento, que produz remédio para as nações. Você vai poder envelhecer vendo, né, Deus fazendo algo extraordinário a partir dos seus filhos, seus netos e as gerações que vêm depois, porque um bom trabalho, irmãos, quando você deixa mais do que herança, quando você deixa legado na vida dos seus filhos, ainda que alguém entulhe os seus poços. Isaac falou assim: eu sei cavar poços, meu pai me ensinou. É seu o poço? Então fica com ele. Vou cavar outro ali. E em qualquer lugar que você cava, Deus faz prosperar, porque na verdade o que te faz prosperar é a companhia dele, não é o lugar. Nunca pense que é o lugar que te prospera, irmãos. Quem te prospera é Deus, né? Deus pode fazer prosperar no meio do vale da sombra da morte. Deus pode te fazer prosperar no deserto. O povo de Israel prosperou no deserto.
Quando Ló e Abraão tiveram ali, no capítulo 13 de Gênesis, que eles se separaram, Abraão tinha tanta consciência e convicção de quem abençoava ele não era o lugar, era Deus, que ele falou assim: Ló, escolhe. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para... Escolhe. Isso é convicção. Aí, então, a Bíblia faz menção claramente. Ló, olhando para as campinas de Sodoma e Gomorra, a palavra fala, desceu. Porque campinas, lugares verdes, essas coisas, sempre estão perto de rios e sempre estão em vales, né? Mais perto e tal. E ele foi para aquela direção. Abraão subiu montanha, irmãos, e continuou prosperando, 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 prosperando. Foi lutar uma guerra de Ló uma vez, voltou mais rico ainda, salvou o sobrinho. Pensa num homem que era mesmo abençoado. E você percebe aqui que Deus não precisa de situação favorável para te fazer prosperar. Deus só precisa que você tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Teme ao Senhor, ame ao Senhor ao ponto de temer e guardar os seus mandamentos. Porque o resto, o benefício, vem como prenda e bênção, né, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, né? Porque é isso que Ele faz. E Ele fala que você verás o bem de Deus em Jerusalém, em Sião, falando de posteridade, que a graça do Messias vai sustentar você para ver na sua velhice os seus frutos prosperando, vivendo, família, e poder ouvir o que eu ouvi ontem. Eu estava trabalhando com carros numa casa, o rapaz que eu estou trabalhando, ele é dublê de cinema. E aí, beleza, né? Faz lá algumas coisas. Mas agora eu tava falando, conversador, português, gente boa. Aí, não, agora eu não tô podendo fazer porque eu consegui umas hérnias aqui, por causa de eu fazendo esses movimentos e tal. E, enfim, aí ele começou a perguntar, eu já tinha trabalhado pro pai dele, acho que. E aí ele perguntou, não, eu tive assim, é bonito ver seu filho trabalhar com você. Aí eu falei, mas eu acho que ele gosta de trabalhar com outra pessoa, ninguém gosta de trabalhar com o pai, não. Aí ele falou assim, aí Carlos, não é assim não, eu gosto de trabalhar com o senhor. Aí tal, Carlos se defendeu, né? Carlos que não gosta de ficar mal com ninguém. Mas o interessante foi o que o homem falou. Ele falou assim, meu pai é mecânico, eu gosto de trabalhar com meu pai. E eu tentei trabalhar, desde os 10 anos ele me leva para trabalhar, eu fui trabalhando, só que é de um feitio muito especial, eu também não sou fácil. Quando deu os 18 anos eu percebi que não dava para trabalhar com meu pai, embora eu aprendi o ofício, mas eu não consegui mais trabalhar com meu pai, era muito difícil trabalhar com meu pai e tal. Falou ali, né? E, enfim, aí passou um tempinho e eu falei, olha, eu já trabalhei pro seu pai. Aí ele levou um susto, né? Ele não sabia. Aí eu falei assim, eu trabalhei pro seu pai, eu pintei a casa do seu pai, foi eu que pintei. Aí, não tô falando mal do meu pai e tal, tentou se justificar. Não tô falando mal do meu pai, eu amo meu pai, meu pai. Só que pra gente conservar ele no lugar do meu pai, eu não podia trabalhar com ele. Aí eu falei, filho, olha, assim, louvável que você fez, faz sentido para mim. Deixa eu explicar. Eu trabalho com os meus filhos, eles trabalham comigo porque eu entendi que não é só eles que têm que me pedir perdão. Eu também, às vezes, preciso pedir perdão para eles. E ali eu senti uma palavra rema entrando, irmãos. Quando você tem uma palavra no discernimento, igual Jesus falou com aquela mulher, olha, vai lá e busca o seu marido. E ela fala, é uma palavra rema. Aquilo foi cortante, foi no alvo, né? Aí ele deu um sorriso e falou assim, pois é, então eu entendo que não é só os filhos que têm que pedir perdão. Você já se tornou pai, eu já me tornei pai. Então, tá aí
Aí ele deu uma volta e tal, foi lá, ele voltou, parabéns, seus filhos estão trabalhando com você até hoje. E eu acho isso muito bonito e conserve isso, que depois você não consegue recuperar. Desse jeito, gente, trabalhando, Jesus não entrou, mas Jesus estava lá. E talvez sarando ali, colocando alguns assuntos, algumas mágoas, algumas ofensas. Mas mais do que curar daqui para cima, a gente precisa curar o rio para baixo, irmãos. E não tem como curar o rio para os nossos filhos sem a gente pedir perdão aos nossos pais. Sem reconhecer aonde nós erramos em alguns lugares na nossa paternidade. Porque às vezes a gente quer que nossos filhos sejam extremamente obedientes quando nós fomos extremamente rebeldes com os nossos pais. E talvez o segredo do nosso desespero aqui é tentar resolver com os nossos filhos, quando na verdade a solução está em resolver com os nossos pais. Eu senti isso desde dezembro do ano passado, quando Deus me apontou algumas coisas que eu tinha errado e eu escalei, subi para ir atrás da fonte e pedir perdão a quem eu tinha que pedir perdão e a confessar a quem tinha que confessar. E quando desci já tinha mudado tudo aqui para baixo. Porque, irmãos, nós sempre estamos conectados em honra ou em desonra. Se estiver conectado em desonra, tudo para baixo vai estar contaminado em desonra. Mas se tiver vindo de honra, tudo vai estar em honra. Então, conserta a fonte. Não tenta resolver as coisas a partir de você. Resolva a partir da fonte. Quando Eliseu chegou naquela cidade, a cidade é boa, a cidade é bem estruturada, tem boas construções, mas as águas são amargas, as águas são más e tudo se tornou estéril por causa dessas águas. Então Eliseu falou, traz um prato com sal e mostra onde é a fonte. Porque, irmão, se você quer consertar alguma coisa, vai na fonte do problema. Para de ficar dando murro em ponta de faca. Vai na fonte. Então Eliseu pega aquele prato de sal e vai na fonte do problema, e lança sal ali, faz um ato profético, profetizando, nunca mais você será estéril. E aquelas águas foram curadas. E aquela cidade não só era boa visivelmente, agora ela era habitável, porque tinha água potável. Então eu quero profetizar sobre sua vida nessa manhã, que a sua vida será uma fonte curada, fonte curada para você poder gerar vida em tudo que você estiver fazendo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, hoje, feliz o lar que ama o Senhor. Feliz a casa, Senhor, que tem um homem que teme ao Senhor e ele vê, Senhor, os benefícios, ele vê, Senhor, o fruto do trabalho das suas mãos, ele percebe a felicidade, Senhor, na sua casa, ele vive bem, a sua mulher é uma bênção, os seus filhos, Senhor, são maravilhosos, porque, Senhor, é o Senhor que abençoa esses lugares. E eu quero profetizar, Senhor, que nós vamos curar a fonte, não vamos permitir, Senhor, que tristeza, mágoa, ressentimento, rancor, qualquer obra das trevas, qualquer obra do adversário, roube a nossa paz e que o espírito de profecia, de revelação, espírito de conhecimento gere em nosso coração contentamento, Senhor, e relação profunda com o Espírito, com a verdade. Opera, Senhor, na vida dos meus irmãos, façam deles homens, Pai, cheios de graça, cheios de virtude, e que a casa deles seja um padrão, um exemplo para todo mundo que vê, Senhor. Nós honramos ao Senhor nessa manhã, agradecemos em nome de Jesus. Amém.